Eu sou João da Silva, pescador em Porto Velho, Rondônia. Aquelas noites sem lua no Rio Madeira sempre me deram uma sensação de que o rio, com suas águas escuras, escondia algo que não deveria ser visto. Eu já era um homem de idade naquela época, mas não deixava de trabalhar naquelas águas que já conhecia como a palma da minha mão. Era 1979 e a tranquilidade do rio se espalhava pela minha rotina, ou ao menos parecia ser assim. Naquela noite, o vento estava calmo e o céu, sem qualquer vestígio de estrelas, parecia abraçar a escuridão. O silêncio era quebrado apenas pelo som das águas batendo suavemente contra a beirada da minha canoa, enquanto eu remava em direção a uma pequena ilha no meio do rio. A floresta densa e impenetrável que margeia a água a um lado e a vastidão do rio à minha frente faziam a solidão ser ainda mais forte. Eu remava sozinho, como sempre fazia, ouvindo o som das águas e sentindo o frescor do ar úmido que subia do rio. A canoa cortava a água com facilidade, movendo-se como um fantasma naquelas águas que pareciam não ter fim. Porém, aquela noite foi diferente. Algo no ar estava errado. A tranquilidade que costumava me confortar agora parecia me inquietar, como se o rio estivesse observando cada movimento meu. Eu não sabia dizer o motivo, mas uma sensação de que algo desconhecido me aguardava ali, naquela ilha isolada, começou a crescer dentro de mim. Os mais antigos pescadores sempre diziam, em sussurros, que certas águas do Rio Madeira eram conhecidas por esconderem mais do que peixes, lendas de seres misteriosos, entidades que emergem das profundezas, eram contadas em noites como aquela. Eu nunca acreditara nessas histórias, mas aquela noite talvez fosse diferente. A brisa que se levantou parecia fria demais para uma noite como aquela. Era uma brisa que não trazia o alívio do vento, mas sim um toque gelado, quase como se a própria água do Rio Madeira estivesse tentando me engolir. Remava sozinho, como sempre, sem pressa, deixando a canoa deslizar suavemente pela água. Porém, a calma do rio, que tantas vezes me confortou, começava a se transformar em algo mais estranho. As águas, que antes eram calmas, começaram a se agitar de maneira sutil, quase imperceptível, mas suficientemente inquietante para tirar minha atenção da rotina. O som da água batendo na borda da canoa era o único barulho, até que comecei a ouvir algo mais. Um movimento nas águas, à distância, chamou minha atenção. Eu me virei para olhar, e foi então que vi. Algo, ou alguém, emergia lentamente das profundezas. A figura era alta, estranha, e sua pele, escura como a noite sem lua, parecia se perder no próprio rio. Seus cabelos longos e soltos se agitavam, como se um vento invisível o soprasse, embora o ar ao redor estivesse imóvel. Mas o que mais me gelou o sangue foram seus olhos. Brilhavam como carbúnculos, vermelhos e intensos, e parecia que eles me viam, como se soubessem exatamente onde eu estava, mesmo a essa distância. Um arrepio subiu pela minha espinha e, involuntariamente, meus olhos se fixaram naquilo. A criatura não se movia, mas algo em sua presença fazia a água ao redor da minha canoa começar a se agitar de forma mais brusca. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia desviar o olhar. Era como se estivesse hipnotizado, como se algo estivesse me chamando para olhar mais de perto, como se a criatura estivesse se aproximando. O pânico tomou conta de mim de imediato. O instinto de fugir me levou a puxar os remos com força, mas, para minha surpresa,
A canoa não respondeu. Eu tentava, desesperado, empurrá-la para frente, mas a água parecia me puxar para trás, como se o rio estivesse me retendo, impedindo qualquer movimento. E a criatura, aquela coisa sinistra, não parava de se aproximar. Suas mãos longas e esqueléticas se esticavam em minha direção, seus dedos finos quase tocando a borda da canoa. Cada movimento que ela fazia gerava uma onda mais forte, como se o próprio rio estivesse se aliando a ela, tentando me aprisionar. O som da água agora estava mais intenso, mais pesado, como se o rio tivesse se transformado em uma fera faminta, pronta para engolir tudo em seu caminho. A canoa se movia devagar, quase como se estivesse sendo puxada para as profundezas. O ar, que antes era fresco e tranquilo, agora parecia denso. Uma sensação de frio imenso me envolvia, como se a morte estivesse se aproximando a cada respiração. O oxigênio escasseava, e eu sentia que a cada tentativa de puxar o remo, o ar ficava mais pesado, mais difícil de respirar. Minha visão ficou turva, e o som da água se misturava com uma espécie de zumbido na minha cabeça, que aumentava a cada segundo. Eu olhei para trás e vi aquele sorriso vazio da criatura, algo que não parecia humano. A expressão em seu rosto era vazia, sem emoção, mas havia algo ali, algo que me dizia que ela me queria, que não me deixaria escapar. As ondas se tornaram cada vez mais violentas e eu estava sendo arrastado para um ponto sem volta. Não havia escapatória. Eu estava sendo perseguido e a criatura não cessava, não descansava até me alcançar. A onda que me atingiu foi tão violenta que me atirou para dentro da água sem que eu pudesse sequer me preparar. A canoa virou num instante e eu me vi submerso na escuridão gelada do rio Madeira. O choque do impacto quase me paralisou e o frio da água me envolveu como um manto, apertando meu peito e tornando cada respiração mais difícil. O pânico se apoderou de mim, mas o pior ainda estava por vir. Algo nas profundezas me puxava com uma força indescritível. Eu tentei nadar para a superfície, mas o rio parecia me arrastar para o fundo, como se quisesse me engolir. Meu corpo se movia contra uma força invisível, uma força que não era humana nem natural. O som da água, que antes era constante, agora se misturava com risos distorcidos, vozes dissonantes que pareciam surgir das próprias profundezas. Era como se o rio estivesse rindo de mim, zombando da minha tentativa de escapar. Eu não conseguia mais distinguir entre a água e o medo que tomava conta de minha mente. A sensação de afogamento tomou conta de mim com rapidez. Minhas mãos tentavam se agarrar a qualquer coisa, mas a água estava cheia de algo viscoso e fria, algo que parecia me puxar para dentro. Eu sentia minha alma sendo engolida pela escuridão. O que quer que fosse aquela coisa, estava me levando para o fundo, para um lugar onde não havia luz, onde não havia mais ar, onde não havia mais esperança. O medo era absoluto e eu não sabia se estava morrendo ou se já estava morto. O som das risadas continuava em minha mente como uma tortura que não cessava. Eu estava perdendo tudo o que conhecia e, no fundo, sabia que a escuridão me consumiria. Tudo parecia perdido. Quando a água parecia tomar minha última força, algo inesperado aconteceu. Um som profundo e poderoso cortou a noite, reverberando pela floresta. O rugido de um jaguar. A intensidade daquele som fez a água ao meu redor se aquietar por um breve momento, como se, de alguma forma,
a própria natureza estivesse tentando me salvar. Eu nunca havia ouvido algo tão forte, tão imponente. Era como se a própria selva estivesse invocando algo mais forte que aquele ser das profundezas. E de algum modo, a entidade desapareceu. A força que me puxava para o fundo do rio se desfez, como se algo tivesse expulso aquela criatura de dentro da água. A escuridão que antes me envolvia foi recuando, e a pressão sobre meu corpo diminuiu. Eu ainda estava submerso, mas algo dentro de mim despertou. Eu sabia que não poderia desistir. O rugido do jaguar ecoou novamente, mais distante, mas ainda poderoso, e de alguma forma ele me deu a força que eu já não tinha. Lutei contra a água que parecia querer me devorar, movendo meus braços e pernas pesados como se fossem feitos de chumbo. Cada movimento era um esforço hercúleo, mas o rugido me empurrava para frente, como um farol de esperança na escuridão. Finalmente, depois de um esforço incansável, consegui alcançar a margem da ilha. Exausto, arrastei meu corpo até o banco, meus músculos doloridos e meu espírito ainda marcado pela experiência. Eu havia sobrevivido, mas mesmo assim, não sabia o que aquilo significava. Quando finalmente cheguei à margem da ilha, ainda me sentia fraco e atordoado, como se o rio tivesse me arrancado algo de dentro. O silêncio da noite parecia diferente, mais opressor, como se a própria natureza estivesse assistindo, esperando. Me arrastei até o banco da ilha, o corpo tremendo, mas a mente ainda funcionando a mil, tentando entender o que acontecera. A criatura, a coisa que me perseguiu, continuava a assombrar meus pensamentos. Suas mãos longas, esticando-se para mim, seus olhos de carbúnculos brilhando na escuridão. Eu sabia que aquilo não era um pesadelo, nem algo que eu pudesse simplesmente esquecer. Era real. A lembrança das histórias contadas pelos pescadores mais velhos voltou à minha mente com força. Eles sempre falavam em sussurros, com aquele tom grave e cauteloso, sobre o que habitava as águas do rio Madeira. Entidades que emergiam das profundezas, que seguiam aqueles que se aventuravam tarde da noite. As águas guardam mais do que peixes, eles diziam. E eu, teimoso como sempre, ignorei esses avisos. Agora, eu sabia que essas lendas não eram invenções ou exageros. A criatura que me perseguiu era uma delas, algo antigo e sombrio, mais velho que as próprias águas. Eu não sabia o que aquela entidade queria de mim, ou o que ela era, mas uma coisa era certa: ela não era algo que eu pudesse enfrentar sozinho. O que me salvou, o que me deu uma chance de escapar, foi o rugido do jaguar. O animal, em sua força selvagem e primal, parece ser a única coisa que poderia afastar aquele mal. Mas por que ele fez isso? Por que foi ele e não outra criatura? As respostas estavam tão distantes quanto o próprio rio, e eu sabia que o mistério ainda não estava resolvido. Após o ataque da criatura, tomei uma decisão que àquela altura já era inevitável. Jamais voltaria a pescar naquela parte do rio. O medo havia se cravado em mim de tal forma que, mesmo com o passar dos dias, a sensação de que aquilo ainda me observava não me deixou. O rio, com suas águas profundas e misteriosas, não era mais um lugar seguro. A criatura, aquele ser que me perseguiu, estava ali, aguardando pacientemente por sua próxima vítima. E eu sabia, no fundo, que escapara por um fio. Os anos passaram, mas o medo não se afastou. Comecei a compartilhar minha história com os poucos pescadores que
que ainda tinham coragem de navegar à noite, aqueles que não se deixavam abalar pelas lendas. Eu sabia que não seriam muitos, mas ao menos poderia adverti-los sobre o que eu mesmo ignorei. Nenhum deles acreditava completamente, é claro. Quem poderia? Como acreditar em algo tão estranho, tão incompreensível? Mas algo dentro de mim dizia que a criatura, aquela coisa das águas, ainda vivia ali, nas profundezas do rio Madeira. Ela esperava. E talvez, quem sabe, já tenha encontrado outra vítima. O que ela queria de mim, ou de qualquer outro, nunca soube. Talvez fosse apenas um espectro, um mal que habita o rio. Ou talvez fosse algo muito mais antigo, com objetivos que escapam à compreensão humana. Eu não tinha respostas e talvez nunca as tivesse. Eu me afastei da beira do rio, sem coragem de olhar para trás. A sensação de que o mistério nunca seria totalmente resolvido, de que a criatura ainda me vigiava, me acompanhava em cada passo, nunca me abandonou. O rio Madeira guardava mais do que peixes. Ele guardava segredos, e aqueles que ousavam desvendá-los raramente saíam ilesos. Eu sou Maria da Conceição, moradora de Nova Mamoré, Rondônia. Lá, na década de 1960, a vida era simples e tranquila para quem soubesse como viver dela. Meu marido já não estava mais entre nós, e eu cuidava dos filhos com muito esforço, mas também com a certeza de que a terra ao redor tinha seus próprios segredos. Minha casa ficava perto do rio Madeira, e sempre que o sol começava a se esconder atrás das árvores, o som da água batendo nas pedras se tornava quase um sussurro, como se estivesse me contando histórias. Histórias de coisas que eu preferia não saber. Certa noite, quando o crepúsculo já se estendia, vi que as lenhas do meu fogão já estavam acabando. Não havia escolha. Meus filhos estavam distraídos com seus brinquedos e eu sabia que precisaria ir até a floresta buscar mais lenha para a noite. A floresta, que sempre foi o cenário de rumores e sussurros, estava mais próxima do que nunca, com sua imensidão verde e ameaçadora. Diziam que ali, em meio às árvores, espreitava uma tinta pereira, uma entidade das mais temidas por aqueles que conheciam os mistérios das noites sem luar. Atravessamos a margem do rio e logo entramos no mato denso. A lua mal conseguia atravessar a copa das árvores e o silêncio ao nosso redor era profundo demais para que eu me sentisse confortável. Algo me incomodava, mas eu não podia parar. Eu precisava daquela lenha. O peso da rotina, dos filhos a cuidar, me fazia continuar sem questionar. Contudo, o ar parecia mais espesso à medida que avançávamos e uma sensação estranha tomava conta de meu peito. Não estava sozinha, mas eu sabia que não era por causa de meus filhos. Algo mais estava ali, nas sombras da floresta. Algo que jamais deveria ter cruzado o rio. A floresta parecia mais silenciosa naquela noite. O som dos passos de meus filhos se misturava com o farfalhar das folhas secas sob nossos pés, criando uma melodia monótona e desconcertante. O rio, agora distante, já não era mais uma presença reconfortante. A cada passo que dávamos, o ambiente parecia se tornar mais pesado e um desconforto crescente me apertava o peito. O ar estava denso, como se o próprio mato tivesse vida, observando e aguardando o momento certo para se revelar. Olhei para trás, um movimento súbito, e foi aí que comecei a notar algo estranho. Entre as sombras das árvores percebi um movimento.
Algo se movia na escuridão, sempre à distância, mas de forma deliberada, como se nos seguisse. Eu tentei ignorar. Talvez fosse apenas uma ave, um animal qualquer, mas havia algo naquele movimento que não se encaixava. O barulho parecia ser de algo maior, algo que não pertencia àquela floresta comum. O som de asas rasgando o ar me fez parar por um momento. A ave, com sua plumagem escura como a noite, apareceu entre as árvores, seus olhos vermelhos como brasas queimando na escuridão. Eu não conseguia tirar os olhos dela, e a sensação de ser observada se tornou ainda mais forte. Minha cabeça tentava afastar qualquer pensamento de medo, mas não podia negar. A criatura estava ali, à nossa espreita. Ela seguia, sempre à distância, mas com cada passo nosso se aproximava mais. Cruzava o caminho com uma precisão assustadora, movendo-se por entre as árvores com uma leveza incomum para uma ave. Meu coração batia mais rápido, e meus filhos, alheios ao que estava acontecendo, continuavam a andar, sem perceber o que se passava. Mas eu sabia que algo estava errado. Algo além de uma ave nos vigiava. A cada passo que dávamos na floresta, a sensação de desconforto aumentava. A ave, com suas penas negras e os olhos vermelhos que pareciam brilhar no escuro, não saía de perto. Ela voava acima de nós, se movendo com uma leveza sobrenatural, e sua presença se tornava cada vez mais constante, como uma sombra que nos acompanhava, imperturbável. Minhas tentativas de ignorá-la já não funcionavam. Ela estava lá, sempre a espreitar, mais próxima a cada instante. As crianças, distraídas com o som das folhas secas sob seus pés, começavam a se afastar de mim. Elas riam e brincavam, sem notar a atmosfera carregada ao nosso redor. Mas eu sabia que algo estava errado. A ave, que inicialmente parecia uma simples presença no céu, agora exibia comportamentos estranhos, como se estivesse nos observando de perto, aguardando o momento certo para se aproximar ainda mais. A pressão em meu peito aumentava e eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo cercados por algo mais do que uma simples criatura da floresta. A ave parecia seguir os nossos passos de forma deliberada, voando em círculos, sem medo ou hesitação. Era como se ela estivesse nos guiando, ou talvez nos provocando, como se esperasse que fizéssemos algo. O medo se espalhava pelo ambiente, envolvendo a floresta em uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. O ar estava mais pesado e eu sentia que a própria floresta parecia envolta em uma presença sinistra, como se algo estivesse se alimentando da nossa apreensão. Eu não podia mais ignorar. A ave não era mais apenas uma ave. Era algo mais. Algo que habitava as sombras, observando-nos com olhos que nunca piscavam. Já havíamos caminhado por mais de uma hora. O som das folhas secas sob nossos pés se tornara um ruído constante e abafado, e os passos das crianças se distanciavam cada vez mais de mim. O silêncio da floresta era opressor, e por um instante comecei a acreditar que a ave tivesse finalmente ido embora. Ela desaparecera por entre as árvores e uma breve sensação de alívio me envolveu. No entanto, eu sabia que o alívio era apenas momentâneo. Algo me dizia que a presença dela ainda estava ali, observando-nos. Olhei para trás e foi nesse instante que aconteceu o impossível. A ave, que até então parecia tão real, desapareceu da visão. Mas não estava sozinha. Em seu lugar, surgiu uma figura feminina, seus cabelos negros e longos flutuando ao redor de seu rosto como se estivessem submersos em água.
Ela se ergueu do chão com uma leveza sobrenatural, seu corpo envolto em uma aura escura que parecia diluir a própria luz da noite. Seus olhos, antes tão distantes e ameaçadores, agora fixavam-se em mim com uma intensidade cruel. O sorriso que surgiu em seu rosto era frio e ameaçador, e eu senti meu sangue gelar. A voz que saiu de sua boca não foi humana. Cada palavra parecia carregada de uma força que me paralisava. Você cruzou os limites da floresta, ela disse, sua voz ecoando como um sussurro no vento. Agora terá que pagar o preço. Um sacrifício será necessário. Ela falou sem pressa, como se soubesse que nada poderia escapar. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu de forma tão rápida quanto surgiu. O vento soprou com força e a sensação de sua presença ainda pairava no ar. Eu estava sozinha novamente, mas sabia que o que havia acontecido não era um simples pesadelo. A tensão havia atingido seu ápice e eu sentia que estava em dívida com algo muito maior do que minha compreensão poderia suportar. Assim que a figura desapareceu, uma estranha quietude tomou conta da floresta, mas algo mais parecia ter se instalado no ar. Eu sentia uma pressão intensa no peito, uma força invisível que apertava minhas costelas e impedia minha respiração. No início, pensei que fosse apenas o medo, mas logo percebi que não era isso. Era como se algo invisível estivesse me comprimindo, sugando o ar de meus pulmões. Cada respiração que tentava dar parecia ser uma batalha, uma luta que eu não conseguia vencer. Minhas pernas começaram a vacilar e eu tropeçava a cada passo. Olhei para os meus filhos, mas eles estavam distraídos, ainda brincando com o som das folhas que estalavam sob seus pés, como se nada estivesse acontecendo. Eles não viam o que eu estava passando. O ar estava espesso, e eu sentia que cada movimento que fazia me afastava mais da capacidade de respirar, como se um peso invisível estivesse me segurando, me sufocando. A sensação de asfixia aumentava e eu mal conseguia mais me mover. Minhas mãos tremiam ao tentar chamar a atenção dos meus filhos, mas a única coisa que conseguia era tropeçar e cair no chão. Eu estava presa, incapaz de reagir, como se estivesse enredada por uma armadilha invisível. O medo se espalhou pelo meu corpo como uma doença, consumindo-me, mas ainda assim, algo dentro de mim me forçou a gritar. Foi só quando gritei que a pressão desapareceu repentinamente, como se algo tivesse se retirado de mim. Minha respiração se normalizou aos poucos, mas o alívio foi breve. Mesmo com o ar fresco entrando em meus pulmões, eu sabia que não estava mais sozinha. A presença ainda estava ali, invisível, esperando. Algo estava à espreita, e o que quer que fosse, eu não podia mais ignorar. A floresta, agora, parecia mais ameaçadora do que nunca. Decidida a levar meus filhos para casa, comecei a caminhar de volta pela floresta. O que antes parecia uma trilha familiar agora era irreconhecível. As árvores, altas e densas, se erguiam como se quisessem me engolir. A luz da lua, que antes iluminava o caminho, agora se via oculta pela folhagem, deixando tudo em uma penumbra ameaçadora. A sensação de claustrofobia aumentava a cada passo e meu peito se apertava novamente, como se a floresta estivesse reagindo à minha tentativa de escapar. Foi quando a vi novamente. A ave, agora inconfundível, com seus olhos vermelhos como brasas, apareceu nas sombras. Ela não estava mais distante, mas se aproximava com a precisão de uma ameaça iminente.
A cada bater de asas, o ar se tornava mais pesado e a sensação de ser observada se intensificava. Mas eu sabia que aquela ave não era apenas uma criatura comum. Era o Matinta Pereira, a entidade das lendas da floresta, agora revelando sua verdadeira face. À medida que o tempo passava, o som das asas ecoava como um aviso sinistro. Eu via à distância a sombra da figura feminina, esguia e imponente, se movendo entre as árvores. A voz, fria como o vento, se fez ouvir novamente, cortando a noite como uma lâmina. Você violou a floresta, ela disse, e a cada palavra a pressão sobre meu corpo aumentava. Agora, o preço será pago. O que antes parecia ser apenas uma presença aterradora, agora se tornava uma força implacável, sem pistas de como poderia ser derrotada. O Matinta Pereira não queria apenas me assustar. Ele queria algo mais, algo que eu não compreendia completamente. Mas eu sabia que algo irreversível estava prestes a acontecer, e a sensação de que não havia mais escapatória se apoderava de mim. O que quer que fosse, estava me cercando, e eu estava prestes a pagar um preço que jamais imaginei. O Matinta Pereira não cessava de nos perseguir, sua presença crescente esmagando qualquer esperança de fuga. Minhas forças estavam quase no fim, e a floresta antes conhecida agora parecia um labirinto, com árvores que se fechavam ao nosso redor. Eu estava esgotada, mas meus filhos dependiam de mim. A necessidade de protegê-los me deu uma última centelha de força. Foi então que, em meio ao pânico, lembrei das histórias antigas que minha avó costumava contar. Quando enfrentamos o Matinta Pereira, é preciso fazer um sacrifício, ela dizia com sua voz grave. Não será uma coisa material, mas algo que tenha valor. Eu sabia, no fundo do meu coração, o que precisava fazer. A única coisa que eu tinha de mais valioso era a coragem que me mantinha firme diante do medo. A vontade de proteger meus filhos, mesmo que isso significasse entregar tudo o que restava de mim. Fechei os olhos, respirei fundo e, em um ato desesperado, ofereci minha coragem e minha força. Leve o que você quer, sussurrei, mas me deixe ir. A voz do Matinta Pereira soou uma última vez, fria e distante. Como um vento que se dissipa, ele desapareceu. A pressão, o sufocamento, sumiram. E a floresta, agora tranquila, parecia liberar o peso que carregava. Com os filhos ainda ao meu lado, finalmente conseguimos voltar para casa. Mas algo em mim sabia que a floresta nunca nos esqueceria. Ela ainda nos vigiava de longe. Porém, por agora, estávamos livres. Eu aprendera que algumas forças não se devem desafiar e que certas fronteiras, uma vez cruzadas, exigem um preço. Em 1983, eu morava em Guajará-Mirim, uma pequena cidade no estado de Rondônia. A vida lá era simples e silenciosa, marcada pela imensidão da natureza que nos cercava. Como era de costume naqueles tempos, muitas pessoas viajavam por barco pelos rios da região, e eu, José Barbosa, também fiz minha parte. Sou um homem de poucas palavras, mas as lembranças que carrego comigo e que agora decido compartilhar são de um peso que nunca pude deixar para trás. Certo dia, meu parente, um homem de nome Pedro, decidiu fazer uma viagem pelo rio Madeira, a bordo de uma pequena embarcação, com a intenção de chegar à cidade vizinha. A viagem, como muitas outras que fiz, parecia ser algo trivial. O céu estava limpo, o sol brilhava intensamente e a água do rio refletia a calma daquela manhã de outono.
O barco deslizou suavemente sobre as águas, cortando a paisagem tranquila. Pequenas ilhas surgiam aqui e ali, algumas mal habitadas, outras desertas, mas todas com um encanto peculiar, como se o próprio rio as guardasse em segredo. Tudo parecia normal até que, ao passar por uma dessas ilhas mais remotas, algo estranho aconteceu. Sem qualquer aviso, uma nuvem escura se formou repentinamente no céu. A nuvem, negra como carvão, cobriu o sol e lançou uma sombra pesada sobre o barco. A atmosfera, que até então era pacífica, mudou de forma abrupta. Um cheiro de podre começou a se espalhar no ar, carregando consigo uma sensação de desconforto. Era como se a própria natureza tivesse se rebelado contra a calma que dominava o rio. A tripulação olhou para o céu, e antes que alguém pudesse dizer algo, uma estranha sensação de desconforto tomou conta de todos. O vento cessou, e o único som que restou foi o murmúrio da água batendo contra o casco do barco. Não sabemos o que aconteceu exatamente, mas quando o barco finalmente atracou, percebi, com um nó na garganta, que Pedro não estava mais ali. Ninguém o viu desembarcar, ninguém o ouviu chamar. Ele simplesmente desapareceu. Os dias seguintes foram tomados pela busca, mas o rio, com sua imensidão, engoliu o parente e todos os rastros que ele pudesse ter deixado. Enquanto isso, a sensação de que algo não estava certo só aumentava. O rio, antes pacífico, agora parecia ocultar um mistério que ainda não estava pronto para revelar. Após a tempestade repentina, o barco, que se arrastava por entre as águas revoltas, finalmente alcançou a margem da ilha. O sol ainda não havia se recuperado completamente da nuvem negra que o havia encoberto, e o céu parecia carregar uma cor pálida e sem vida. A tripulação desceu sem pressa, mais cautelosa do que de costume, talvez por conta da estranha quietude que tomava conta do ambiente. Foi nesse momento que a sensação de que algo estava errado se intensificou. Pedro não estava mais a bordo. No início, pensei que ele havia se afastado para explorar a ilha, talvez em busca de algo que chamasse sua atenção. Mas logo percebi que algo mais estava acontecendo. Nenhum dos outros passageiros o havia visto desembarcar, e a impressão que tomava conta de todos era de que ele simplesmente sumira, sem deixar rastro algum. Por mais que procurássemos, a ilha parecia engolir suas pegadas. Olhamos por entre a vegetação, chamamos seu nome nas sombras das árvores, mas nada. A tensão tomou conta do pequeno grupo e uma inquietação começou a se espalhar como um vírus. O cheiro de podridão que havia surgido durante a tempestade ainda permanecia no ar, misturado agora com o silêncio opressor da ilha. A vegetação densa escondia tudo, como se estivesse nos excluindo daquele lugar, como se fosse contra nós. Era como se a própria ilha estivesse tentando esconder o que quer que tivesse acontecido com Pedro. O clima, antes sóbrio e introspectivo, agora era carregado de uma sensação de desespero. Cada minuto que passava sem encontrar Pedro aprofundava a angústia que se instalava no peito. O silêncio era cortado apenas pelo som das folhas sendo agitadas pelo vento, que parecia vir de longe, sem direção. A ilha, que antes parecia ser um simples ponto no mapa, agora me parecia mais uma prisão. E o pior, cada vez mais, eu me perguntava se a ilha não guardava algo ainda mais sombrio, algo que eu não estava preparado para enfrentar. O desaparecimento de Pedro se arrastou como uma sombra em minha mente, e eu não podia mais ignorá-lo.
A busca foi então pessoal. Não importava o quanto o medo me apertasse o peito, eu precisava encontrar alguma pista, algum sinal de que ele ainda estava por ali. Por dias, percorri a ilha sozinho, insistindo que ele ainda estava vivo, que poderia estar perdido, ou talvez preso em algum canto sombrio daquelas terras selvagens. A vegetação da ilha parecia engolir meus passos. Suas árvores altas e densas formavam uma muralha impenetrável de folhas e raízes entrelaçadas. O ar estava pesado, denso, como se a própria ilha estivesse me reprimindo, tentando me afastar. Cada som que se ouvia, o farfalhar das folhas, o estalar dos galhos, parecia ser apenas uma provocação. Algo me observava, isso eu sentia, mas não conseguia identificar o que era. Cada vez que olhava por entre as árvores, meu olhar se perdia nas sombras. E o que eu sentia era uma presença constante, algo que não se mostrava, mas estava sempre ali, à espreita. Em alguns pontos da ilha, encontrei vestígios que me fizeram acreditar que Pedro ainda estava por ali. Pegadas, marcas deixadas na terra macia e até uma peça de roupa rasgada que parecia ter sido esquecida apressadamente. Eu me aproximava delas com a esperança renovada, mas antes que pudesse compreender o que significavam, os vestígios sumiam, como se o próprio solo da ilha os engolisse, deixando-me novamente vazio, perdido. As horas se arrastavam e a cada passo o peso aumentava. A sensação de que algo estava se fechando ao meu redor, que a ilha não era apenas um lugar isolado, mas sim um organismo vivo, começou a se tornar incontrolável. Eu já não sabia se o medo era real ou se ele havia sido plantado na minha mente pela própria ilha. O silêncio se tornava mais profundo, mais denso, e eu não podia mais ignorar a verdade. Aquela ilha não era um lugar comum. Algo estava errado, e eu estava no centro de tudo. A noite havia caído de forma implacável sobre a ilha, e o silêncio que a envolvia parecia ainda mais opressor sob a escuridão. A lua, mal visível entre as nuvens, não era suficiente para iluminar o caminho. Eu me sentia atraído por uma força invisível, como se a ilha me chamasse para mais uma busca, mais uma tentativa inútil de encontrar Pedro. As sombras estavam mais densas, mais longas, e o vento, que antes parecia suave, agora cortava o ar como se quisesse me afastar. Foi então, enquanto me aproximava de uma área mais densa da ilha, que vi uma figura à distância. A princípio pensei que fosse Pedro, talvez finalmente revelando-se nas sombras da noite. O coração disparou em meu peito, e sem pensar chamei por ele, meu nome ecoando pela quietude. A figura se virou lentamente, e foi quando a vi. O rosto, antes humano, agora parecia uma máscara deformada, sem olhos, apenas cavidades escuras e profundas que me atraíam de uma maneira incompreensível. Seus lábios estavam esticados em um sorriso grotesco, um sorriso demoníaco que parecia desprovido de qualquer compaixão ou humanidade. Aquelas cavidades vazias, onde antes poderiam estar os olhos, eram agora uma porta para o vazio, uma janela para o abismo. Meu corpo congelou. O terror tomou conta de mim, mas algo dentro de mim, algo que eu não conseguia controlar, me obrigava a olhar mais. Eu não podia desviar os olhos daquilo. Quando tentei dar um passo em direção à figura, algo me puxou. Não pude ver o que era, mas senti como se as águas do rio estivessem me arrastando para elas. Meu pé afundou no solo úmido e uma força invisível me puxava,
como se a própria ilha quisesse me engolir. A figura desapareceu na escuridão, mas a sensação de estar sendo observado, de ser atraído por algo maligno, permaneceu. A ilha estava viva e eu era agora parte do que ela guardava. O medo se intensificava a cada instante. Após o encontro com aquela figura aterradora, algo em mim mudou. Cada passo que dei em direção ao barco parecia ser um passo em direção à loucura. Eu tentava me convencer de que aquilo era apenas uma visão, uma ilusão gerada pelo medo e pela exaustão. Mas o peso daquilo que eu havia visto se agarrava à minha mente e eu não conseguia afastá-lo. Quando finalmente alcancei o barco, o alívio não veio como esperava. O movimento das águas e a presença dos outros passageiros não me acalmaram. Eu sentia que ainda não estava sozinho, que algo estava comigo, algo que me seguia de perto, observando cada um dos meus movimentos. A ideia de ter deixado a ilha para trás não trouxe paz. Ao contrário, senti como se tivesse sido deixado para trás, como se a ilha ainda estivesse me chamando, puxando-me para algo ainda mais profundo, mais sinistro. Os membros da tripulação e os outros passageiros, que até então estavam alheios ao meu estado de angústia, começaram a notar minha condição. Meu corpo estava cansado e minha mente sobrecarregada. As palavras que saíam de minha boca não faziam sentido, e eles me olhavam com olhos desconfiados, como se eu estivesse delirando. Eu tentei explicar o que havia acontecido. Tentei falar sobre a figura, sobre os olhos vazios e o sorriso demoníaco, mas as palavras pareciam se perder no ar, sem poder atingir a compreensão de ninguém. Eles apenas me viam como um homem perturbado, um homem que, em sua busca, havia perdido a sanidade. Eu estava isolado, cercado por rostos que não entendiam, presos em um mistério que parecia se estender para além do que minha mente poderia compreender. A sensação de estar afundando, de estar me perdendo em algo muito maior, mais terrível do que eu poderia ter imaginado, crescia a cada momento. O medo, que antes me impulsionava, agora me paralisava. Eu não sabia mais se devia continuar a busca ou se estava me afundando em algo que eu nunca conseguiria escapar. Eu sabia que não poderia continuar fugindo. O terror que me perseguia não era apenas uma sombra a se dissipar com o amanhecer. Ele havia se tornado parte de mim, como uma corrente invisível que me arrastava cada vez mais para o abismo. As visões da figura deformada e os sons estranhos da ilha não eram apenas alucinações, eram reais, e eu precisava enfrentá-las. Não restava mais escolha. Decidi voltar à ilha. Os outros tentaram me impedir, claro, mas nada mais me importava. O desaparecimento de Pedro, os rostos desconcertados dos passageiros, as palavras vazias da tripulação, nada disso importava agora. Eu sabia que o que estava acontecendo ali estava além de qualquer explicação racional. Algo havia se instalado naquele lugar, e eu precisava descobrir o quê, mesmo que isso me custasse a vida. Quando pisei novamente na ilha, a sensação foi imediata. A realidade parecia estar se distorcendo ao meu redor. O ar ficava mais espesso, a luz do sol mais fraca, e os sons da floresta pareciam abafados, como se o próprio mundo estivesse segurando o fôlego. A vegetação ao meu redor parecia se mover de forma estranha, como se estivesse viva, como se estivesse me observando com os olhos que nunca vi. E então, as visões começaram. Primeiro, eram sombras no canto do meu olho, fugindo quando eu tentava olhá-las diretamente. Mas logo se tornaram mais tangíveis, mais assustadoras. Uma figura parecida com aquela que vi antes,
Apareceu à distância, mas desapareceu antes que eu pudesse alcançá-la. E, como se em resposta ao meu medo, algo mais surgiu. Uma força invisível, uma corrente que me puxava para o rio. A água gelada me envolveu rapidamente. Algo estava tentando me arrastar para as profundezas. Meus pés afundaram na lama e a correnteza parecia ter vida própria, me puxando com uma força sobrenatural. Lutei com todas as minhas forças, revivendo a angústia de Pedro, de quem nunca mais se soubera, e me dei conta de que aquilo que ele vivenciou estava agora acontecendo comigo. Eu sentia a mesma pressão, o mesmo desespero. Por um triz consegui me libertar. Saí da água, ofegante, coberto de lama e com o coração batendo forte no peito. Eu sabia que o que havia atrás de tudo isso não era uma simples força da natureza. A ilha me estava levando à beira da loucura, mas não poderia mais ser ignorada. Eu havia começado a lutar contra o que fosse aquele mal e não poderia mais voltar atrás. Ao entender que a ilha estava amaldiçoada, uma última tentativa de escapar tomou conta de mim. A verdade começava a se formar diante dos meus olhos. Algo sinistro estava por trás de tudo aquilo. Em uma das áreas mais sombrias, encontrei vestígios de Pedro, mas não eram mais como antes. O cheiro de podridão tomava o ar, e ao me aproximar, vi sua figura, não mais humana, mas transformada. Seus olhos estavam vazios, seu sorriso grotesco e demoníaco. A ilha não matava, ela transformava. Os desaparecidos não partiam, se tornavam parte daquilo. Eles se tornavam criaturas amaldiçoadas, presas eternamente ao lugar, condenados a vagar nas sombras da floresta. Tentando fugir, corri em direção ao barco, mas ao longe vi a figura de Pedro, ou o que restava dele, na escuridão. Seus olhos vazios fixaram-se em mim. O sorriso se alargou. Antes que eu pudesse reagir, fui puxado novamente para a água gelada do rio. A correnteza me arrastou e o abismo me engoliu. Foi o fim. Eu sabia que nunca mais voltaria. A ilha, com sua maldição eterna, continuaria a reclamar aqueles que ousassem se aproximar. O ciclo se repetiria e ninguém mais jamais escaparia. E assim, a ilha permanecia, sua maldição indestrutível, aguardando a próxima alma perdida.